Agora eu vou mostrar para vocês o que eu chamaria de uma forma simplificada. Aquela função do slide anterior, ela pode ser reescrita de uma forma bem mais simples. Ali eu utilizei naquela slide anterior para escrever a função, fiz uso de uma variável que eu chamei de variável auxiliar interna à função para dar suporte àquele valor de retorno. Mas eu posso reescrever o mesmo programa, utilizando aquele conceito de função também que foi mostrado anteriormente ali, de uma forma bem mais simples. Então vejamos como é que ficaria o mesmo programa. Praticamente o programa principal não vai mudar em nada, somente a função, que agora ela vai ser reescrita, vai ficar bem mais condensado. Então, vejamos como é que ficaria o formato final dessa forma um pouco mais simplificada de escrever funções, que também é possível. Criar a função, definição da função, e ao invés de utilizar, como foi feito no slide anterior, uma variável auxiliar, feito o cálculo da média com os dois parâmetros, retornou o conteúdo da variável auxiliar, eu coloco ao lado da palavra return o próprio corpo da função. Então eu vou, função da forma como ela está definida, ela recebe dois parâmetros, pega os dois parâmetros, faz a soma entre eles, o resultado dessa soma divide por 2, e o resultado de toda essa operação aritmética aqui retorna para quem o chamou. Então o programa principal ele vai ficar similar ao caso anterior, duas variáveis, nota 1 e nota 2, sendo atribuída a ela dois valores que serão digitados pelo usuário, chamada da função igual, não mudou nada, e pedir para que seja mostrado o conteúdo do retorno da função. Então não mudou nada, simplesmente eu reescrevi a função de uma forma mais simples, só para mostrar aqui para vocês que isso é possível. Eu posso botar após a palavra retorno uma operação aritmética como essa aqui. Então se eu chamar a função, por exemplo, agora utilizando ao invés de variáveis, como foi no slide anterior. No slide anterior eu chamei a função, passando como parâmetro duas variáveis, que foram, essas duas variáveis foram a elas atribuídas valores digitados pelo usuário. Mas eu posso também chamar a função, passar, por exemplo, dois valores constantes. Seria este caso aqui, ó. Então média recebe média, que é o nome da função, passando como parâmetro 4,5. Então neste caso aqui, quando a função média ela é acionada, o A vai assumir o papel, ou vai assumir o valor 4, e o B vai assumir o valor 5, é sempre nessa ordem. Primeiro mais à esquerda é atribuído ao A, e próximo mais à direita aqui, nesse parênteses, a chamada da função, é atribuída ao B. Então o A assume o valor 4, o B 5, faz a soma entre 4 e 5, divide por 2, final a gente teria o resultado aqui também, no caso aqui 4,5. Tá? Seria 9 dividido por 2 ali. Vamos mostrar esse resultado aqui, chamada essa função com parâmetros constantes aqui. Então eu posso passar variáveis, eu posso passar parâmetros constantes aqui. O fato é que quando a função ela é chamada, o A vai assumir um valor, o B vai assumir um valor, dependendo da forma como ela é chamada ali. Porque ela foi escrita dessa maneira. Ao ser chamada, ela espera o recebimento de dois valores, tá? Sempre. Então quando eu chamar a função, eu tenho sempre que chamar passando dois valores, separados por vírgula. Se eu não fizer isso, vai dar erro na hora de chamar. Passar só um parâmetro dá erro, porque ela foi definida ao ser chamada à espera de dois parâmetros. Então eu tenho que obedecer essa regra de definição. Tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu quisesse passar como parâmetro números randômicos, como é que seria um programa onde eu passaria para a função números randômicos aqui, também é possível.
A primeira coisa que eu teria que fazer é importar a função random, que faz a criação de números randômicos aqui. E essa função, o que ela faz? Ela, ao ser chamada, na verdade, ela gera dois números randômicos, faz a soma entre eles e retorna o resultado dessa soma entre esses dois números randômicos dividido por 2. Então essa aqui é uma função, né, que utiliza números randômicos para fazer o cálculo da média entre esses dois números randômicos. O que ela recebe como parâmetro? Nenhum. Então é uma função que foi definida quando for ser chamada sem o recebimento de parâmetros. Isso também é possível. E vocês já utilizaram funções desse tipo aí, são as chamadas funções embutidas. Então eu defini uma função denominada média. Faz o que? Esse aqui é o corpo da minha função, né? Então observe o que ela faz. Criei uma variável interna denominada sum, e aqui eu atribuí a variável i, que é uma variável que vai assumir valores que vai 0 e 1, ou seja, dois valores, para i variando de 0 até 1. Então for i in range 2, ou seja, os valores que i assume é 0 e 1. Faça o que? Soma, lembrando que isso aqui é aquela contração de soma, recebe soma mais random.randint. Random é o nome da função que eu importei. Então, ó, já, de certa forma, vocês já trabalharam com funções matemáticas, com funções, nesse caso aqui é a função randômica. Então é a função que eu quero trabalhar. Dentro desta, melhor, a biblioteca que eu quero trabalhar, dentro dessa biblioteca tem uma função denominada randint, que ao ser chamada precisa de dois parâmetros. Nesse caso aqui são dois valores que definem o limite inferior e o limite superior para gerar um número randômico nessa faixa entre 1 e 100. Foi eu que escolhi nesse caso aqui, tá? Então essa função, quando ela foi definida, e aí eu sei disso porque eu vi a documentação, que ela, ao ser chamada, ela precisa de dois parâmetros. Um define o limite inferior e outro define o limite superior. Para quê? Para que ela possa gerar um número randômico nessa faixa de valores que eu especifiquei aqui. Então nesse instante aqui é gerado um número randômico entre 1 e 100, número inteiro randômico, randint, um int de inteiro. Então é gerado um randômico inteiro entre 1 e 100 e é atribuído a variável soma, pegando o valor anterior, inicialmente soma é 0, então vai ser 0 mais o número randômico gerado. Retorna, incremento i e faz isso novamente. Pega um novo número randômico gerado. Nesse instante, esse número randômico gerado é feito a soma com o valor anterior obtido e sai do laço de repetição. Saindo do laço de repetição, encontra a palavra return. Retorna o que? Retorna o conteúdo desse somatório entre esses dois valores randômicos gerados, somados, dividido por 2. E a chamada da função é simples, tá? Como é feito? Média é uma função, é uma variável, melhor dizendo, do programa principal. Então o programa principal começa aqui. Então média é uma variável do programa principal que recebe o retorno da chamada da função média, passando como parâmetro que nada, porque a função, quando foi definida, ela foi definida que ela não necessita de parâmetros ao ser chamada. E depois é só mandar mostrar o conteúdo da variável média. Então, desta maneira, nós criamos um programa, onde nesse programa está incorporada uma função
que ao ser chamada, ela faz a geração de dois números randômicos, faz a soma entre esses dois números e calcula a média e retorna para ser mostrado no programa principal. Então vamos ver como é que seria a execução desse programa, para vocês perceberem bem como é que ele ficaria sendo executado, né, esse programa, para vocês entenderem melhor a lógica de funcionamento aqui.